Pois meus irmãos, amém a todos, estamos juntos na comunhão mais uma vez, meus irmãos. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite, abençoada por Deus e prosperada por Deus. Deus abençoe a todos que estão assistindo essa live aqui e que vão assistir ela depois também, tá bom, meus queridos e amados? Quem for entrando, irmão, se sentir a parte de Deus, compartilha a página para outros irmãos poderem ter acesso à live, né, poder participar junto conosco nessa live, tá bom? Mesmo depois de você estar online aí, mesmo depois de gravar essa live, você sentir, quando a partir do momento que você assistir essa live, esse vídeo, essa transmissão, que você gostar e amar, compartilha com alguns amigos, parentes, alguém que está precisando de uma palavra amiga, de um conforto, um consolo. E eu tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra, uma grande libertação na vida de quem estiver precisando de uma palavra amiga, de um consolo, de uma libertação. Quem sentir, irmão, se inscreva no meu canal, Ailton Temas Espirituais no YouTube, tá bom? Se inscreva lá e ative o sininho de notificação para que quando postar os vídeos, os temas espirituais lá, você possa ser notificado. Irmãos, e estou contente por estar nessa noite com vocês, né? Mais uma palavra que eu venho trazendo para vocês aqui nessa noite, uma palavra gloriosa, de um homem bastante conhecido, uma história bastante conhecida, irmãos, e eu creio que tanto para irmãos domésticos da fé, como para outros de outras crenças religiosas, não importa qual a crença que for, não importa você que não tenha religião, mas crendo no Filho de Deus, obterá uma grande salvação para a tua alma. Irmãos, eu tenho assim uma grande fé e convicção nesta noite que Deus há de fazer obra no meio do seu povo, Deus há de fazer milagre na vida do seu povo. Irmãos, eu tenho certeza que esta palavra nesta noite, irmãos, vai fazer uma grande reviravolta na vida de muitos. Eu tenho certeza que esta palavra nessa noite, irmãos, ela vai fazer uma grande transformação na vida de muitos. Vai fazer Irmãos, eu vejo, irmão, pelos olhos do Espírito, esta palavra nesta noite, irmão, ela vai fazer uma grande mudança na vida de muitos. Glória ao nome do Senhor. A partir, irmão, do momento que você assistir esta gravação, Deus vai visitar a tua alma, Deus vai visitar quem estiver próximo de você, Deus vai fazer uma grande obra, Deus vai libertar a tua vida, você crendo, assistindo na comunhão, perseverando, que o Senhor vai visitar a tua alma. Glória ao nome do Senhor. Deus abençoe todos que já estão online, assistindo aí online, irmãos. E os demais que forem entrando logo mais, compartilhe a página, irmãos, para que outros possam ter acesso. Irmãos, Deus me traga hoje, irmão, uma palavra bastante conhecida para muitos e para muitos também não é conhecida. A palavra hoje, irmãos, será no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, aonde diz que Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Irmãos, eu tenho certeza que depois que Deus der a graça de eu fazer essa leitura, terminar, Deus me dará a graça de explicar alguma coisa na medida da minha capacidade, da capacidade humana e da capacidade que Deus me conceder pelo Espírito Santo. Irmãos, a altura está boa da minha voz, do fundo. O fundo está bom ou vocês preferem que fique um pouquinho mais alto o fundo? Ou essa altura está boa do fundo? Irmãos, se o irmão dá um ok e responde se a altura do fundo está boa, se precisa aumentar mais um pouquinho. Irmãos, aí vai ficar de acordo com vocês, irmão. Tem essa gravação de vocês, é para vocês, entendeu? Da forma que vocês achar melhor a altura do fundo, se está boa, se aumenta mais um pouquinho, está excelente. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, estou contente, irmãos. Vamos ler a palavra, irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono,
O seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. E com ela tocou a minha boca. Irmãos, às vezes eu dou uma parada, que às vezes eu respondo a alguns irmãos aqui, tá bom? Às vezes eu tenho que aceitar também na live, tá bom, irmãos? E com ela tocou a minha boca, e disseis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, e em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe. Endurece o coração deste povo, e endurece os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, e não venha a ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assole as cidades, e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda fica firme. Assim a santa semente será a firmeza dela. Irmãos, essa foi a leitura que fizemos aqui no livro do profeta Isaías, irmão. Irmãos, e Deus me colocou no coração nesta noite de ler essa mensagem nesta noite, porque eu tenho certeza que muitos estavam precisando dessa mensagem. Irmãos, antes que possamos explicar um pouco dessa passagem que acabamos de ler, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Vamos voltar um pouquinho, irmão, no tempo. Vamos conhecer um pouco a história do profeta Isaías. E depois assim, irmãos, Deus dará graça. E nós entramos um pouco a fundo na passagem do capítulo 6 do profeta Isaías. Irmãos, bem antes, irmãos, do rei Uzias, irmãos, aonde fala a sua história, irmãos, em 2 Crônicas, no capítulo 6, 26, quer dizer, 26. Irmãos, o rei Uzias, ele foi um rei que se enriqueceu muito, foi muito poderoso. Irmãos, o homem que
alcançou muito poder financeiro. E ele, achando que estava com todo esse poder, irmãos, ele pegou o incenso e entrou dentro do templo para acender o incenso. E entrou, irmãos, um sacerdote e mais 80 sacerdotes junto com ele, para poder tirar o rei Uzias de dentro do templo. Irmãos, e quando ele não quis sair, recusou, irmãos, uma lepra saiu na sua testa, irmãos, e ele foi acometido com a lepra. Irmãos, então os sacerdotes apressaram a tirar o rei Uzias do templo. Irmãos, e o rei, ele ficou leproso até o dia da sua morte. Como relata essa história, irmão, no livro de 2 Crônicas, irmãos, no capítulo 26, a partir, irmãos, do versículo 16 em diante, vocês vão ver a história, né, que o sacerdote Azarias, ele entrou, irmão, com 80 sacerdotes para tirar o rei Uzias. Irmãos, e resumindo essa história, irmãos, quando a lepra saiu na testa do rei, irmão, a história diz no versículo 21 que ele ficou leproso, irmão, até o dia da sua morte, irmãos. E por aí, irmãos, entendemos um pouco essa história, irmãos. Por que Isaías, no capítulo 6, irmão, ele diz que no dia em que morreu o rei Uzias, irmãos, o rei, irmão, Uzias, irmão, vamos voltar um pouquinho antes, irmão. É tanta coisa que às vezes a gente acaba, irmãos, pulando parte, avançando parte, voltando parte. Mas o importante, irmãos, é que conseguimos explicar a história, irmãos, com detalhes, a história real e a história exata que vocês precisam entender, irmãos. Isaías era filho de Amós, do homem chamado Amós. Amém, irmã Ângela? Deus abençoe também, salve a Deus. Não vamos misturar, irmãos, Amós, no livro de Amós, que é com S, e Amós, o pai de Isaías, que é com Z, irmãos. É totalmente distinto. A tradição diz, irmão, no Talmud, que Amós, o pai de Isaías, era irmão do rei Uzias. Então, Isaías era basicamente sobrinho do rei Uzias. Era nobre da nobreza real, irmão. Fazia parte da linhagem real. Alguns também dizem que Isaías era sacerdote, irmãos, e que estudou muito a lei mosaica, a lei do Torá. Irmãos, estudou bastante leis. Irmãos, a história também diz que o profeta Isaías, como acabamos de ler aqui, e como bem sabemos a história, que ele era um grande profeta, irmãos. Foi conhecido como um dos maiores profetas bíblicos, irmãos. Não só porque escreveu 66 capítulos, mas que a sua história, irmão, abrangou o mundo inteiro, irmãos. Foi conhecido como profeta messiânico, como profeta evangelista, irmão. Uma história linda na vida do profeta. Será orada, irmão. Será orada. Uma história bonita na vida do profeta Isaías, irmãos, é que o seu livro tem 66 páginas. E o livro do profeta Isaías é dividido em 3 livros, irmão. Do 1 ao 39, irmãos, e do 40, irmãos, se eu não me engano, eu acho que é do 40 ao 55, irmão. E do 55 ao 56, irmão, ao 66, irmãos. E entendemos uma história linda, irmãos, que a Bíblia Sagrada, elas são 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, irmãos. O interessante dessa história do livro do profeta Isaías é que a primeira parte do seu livro vai do primeiro capítulo ao 39 capítulo. E o Velho Testamento tem 39 capítulos. Olha que coincidência, irmão. A Bíblia, irmão, em si, ela tem 66 capítulos. Isaías escreveu 66 capítulos, irmãos. Ou melhor dizendo, voltando aqui, irmão, correção aqui, a Bíblia tem 66 livros. E Isaías escreveu
66 capítulos, o seu livro. Olha que coincidência linda, irmão. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, Isaías, irmãos, no tempo do rei Uzias, quando o rei Uzias morreu, ele foi, irmão, chamado e consagrado para anunciar ao povo de Israel. Por volta, irmãos, do ano 740 antes de Cristo. Alguns falam 730, 720, 754, irmãos, mas fica mais ou menos 730, 740, irmão, antes de Cristo, irmãos. Irmãos, o profeta Isaías, irmãos, pregou por médio de 49 anos sobre o povo de Israel. Foi um poderoso profeta, um grande profeta, irmãos. Só um minutinho, irmãos. Então, irmãos, o profeta Isaías, ele pregou, irmãos, sobre o reino do norte e o reino do sul. Irmãos, ele pregou na época do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acaz e do rei Ezequias. Irmãos, e a história diz que o seu ministério sobrepôs, irmão, ao ministério de Amós, do livro de Amós, tá? De Oséias, irmãos, e Miqueias, que o seu ministério alcançou. Irmãos, o nome de Isaías aparece em diversos livros, diversas histórias. Se eu não me engano, salvo o erro, parece que aparece 22 vezes no Novo Testamento, irmãos. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, irmãos. Acho que é mais ou menos isso. É isso mesmo, irmãos. 22 vezes no Novo Testamento, irmão. Uma história bastante conhecida. Irmãos, o profeta Isaías, ele não só, irmãos, ele anunciou a vinda do Senhor Jesus, como anunciou também a sua volta. Irmãos, o profeta Isaías, ele tanto, irmão, prevê o presente como o futuro. E o interessante, irmão, da história do profeta Isaías, é que até a sua história está relatada lá em Apocalipse, irmão. E quando ele fala, irmão, do novo céu, irmãos, no seu livro aqui, irmãos, ele também fala irmãos, no livro de Apocalipse 21, fala também do novo céu, irmão. Deixa eu só achar aqui, irmãos, e vamos ler aqui, se eu não me engano, irmão, acho que é Isaías 53. Deixa eu ver, ou é 56. Deixa eu ver aqui, irmãos. Daqui a pouco eu procuro para os irmãos. Não vamos perder o assunto de hoje, irmãos. Mas eu vou procurar depois e vou falar para vocês. Irmãos, o profeta Isaías, ele era casado. Ele teve uma esposa, conhecida como a profetisa. Teve filhos. Irmãos, no capítulo 8, irmãos, do livro de Isaías, no versículo 3, lá menciona a sua esposa, onde diz que ele foi até com a profetisa e concebeu e deu à luz um filho. Entendeu, irmãos? E esta mulher era conhecida como a esposa de Isaías, irmãos. Alguns estudiosos, irmãos,
palavra de Deus diz que ela profetizava também como Isaías profetizava. Porém, a Bíblia não menciona história nenhuma onde ela profetizou, irmão. Irmãos, e no Novo Testamento, irmãos, Jesus, ele fala sobre a história de Isaías, né, irmãos? No capítulo 8, irmãos, no versículo 17 em diante, ele fala assim, para que se cumprisse o que lhe foi dito pelo profeta Isaías, o que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E isso, irmão, essa história está escrita no livro 50, no capítulo 53 do livro de Isaías, onde logo mais, daqui a pouco, vamos ler uma história muito linda do capítulo 53, aonde, irmão, o capítulo 53 é um dos capítulos mais marcantes de toda a história bíblica, irmão. De todos os capítulos que existem na Bíblia Sagrada, o capítulo 53 é onde marcou toda a história do mundo, irmão. Toda a história do universo, irmão. E São Lucas, irmão, no capítulo 4, irmãos, fala que quando o Senhor, irmão, entrou no dia de sábado, na sinagoga, ele leu o livro do profeta Isaías, irmãos, aonde existia o livro do profeta ainda, irmão, naquela época, e no museu, se me lembro agora, fugiu minha mente, o museu que existe, alguns artefatos dos pergaminhos do livro do profeta Isaías, se eu não me engano, acho que está na internet, você consegue achar alguns manuscritos do livro do profeta Isaías. Então, meu irmão, naquela época, os rabinos, eles costumavam ler o livro do profeta Isaías. Ele lia, irmão. Então, quando o Senhor abriu o livro do profeta Isaías, irmãos, ele leu, irmão, um escrito que estava assim. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor, irmãos. E é isso, irmãos, que Jesus mencionou o livro do profeta Isaías, irmãos. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela fala em diversas, irmãos, vezes, irmãos, do livro do profeta Isaías. Como, irmãos, acabamos de falar sobre essa história do profeta. Daqui a pouco, irmãos, vamos falar um pouco do capítulo 6, irmão, aonde acabamos de ouvir a leitura dele. Irmãos, eu quero só achar uma passagem aqui, irmãos, que eu posso explicar para os irmãos. Irmãos, no capítulo 65, irmãos, no versículo 17, achei que, irmãos, o profeta Isaías deixou escrito: porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais recordarão. Irmãos, e essa passagem, irmão, o profeta, irmãos, ele profetizou algo futuro, algo que seria, irmãos, escrito por João na revelação na ilha de Pátimo. E ele se encontra, irmãos, no livro de Apocalipse, irmãos, no capítulo 21, irmãos, aonde fala, irmão, do novo céu e nova terra.
E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Irmãos, vimos aqui, irmãos, que o profeta, irmãos, ele teve visões profundas, visões além do que ele poderia esperar, irmãos. Irmãos, e voltando uma história, irmãos, um pouquinho, irmãos, o profeta Isaías, irmãos, ele pregou para o arrependimento do povo de Israel, para que o povo de Israel pudesse se converter dos seus pecados, dos seus erros, das suas idolatrias, dos seus paganismos, das suas luxúrias, porque o povo de Israel, irmãos, ele deixou toda a lei mosaica, toda a lei do Torá, toda a lei que Moisés tinha dado ao povo de Israel. E o povo começou a se prostituir, o povo começou a cair nas idolatrias profundas, irmãos, começou até os próprios sacerdotes, irmãos, se corromper diante de Israel. E Deus, irmãos, estava descontente com aquele povo. Deus estava irado com aquele povo. Deus estava muito chateado com eles, porque haveria uma sentença sobre eles. E como eles estavam em bonança, irmãos, numa vida boa, vivendo os prazeres da carne, vivendo todos os prazeres que eles teriam direito, eles achavam que a profecia do profeta Isaías não tinha sentido, não haveria o cumprimento dela. Porque aonde que alguns reis iam atacar aquele lugar para devastar aquela terra, para levar eles cativos, irmãos, até então que quando chegou-se o dia, irmãos, do cumprimento da palavra de Deus, que passou muito tempo, irmãos, eles viram a profecia de Isaías se cumprindo, irmãos. Mas daqui a pouco vamos voltar mais nesse assunto. Irmãos, quando o rei Ezequias morreu, seu filho Manassés, ele assumiu o trono. E a história diz, irmãos, que Isaías começou a pregar sobre os escândalos do rei Manassés, sobre aquilo que ele fazia que estava contra a vontade de Deus. Irmãos, ele tentou convencer o rei, aquilo que ele estava praticando, tantas coisas, irmão, que coisas banais que o rei Manassés fazia, que não foi de acordo à vontade de Deus. O rei irado, revoltado, irmãos, com Isaías, porque não aceitava ouvir a verdade, assim como o rei Herodes não aceitava ouvir a verdade de João Batista, irmãos, porque estava com a mulher do seu irmão, Filipe, irmãos, e era um ato de adultério, era um ato de traição. Então o rei, irmãos, a tradição diz no Talmud, que o rei manda pegar um cepo, um tronco de uma árvore, e colocar Isaías dentro dela, irmãos, e manda serrar de alta a baixa ao meio. Irmãos, diz que a serra pegou sobre a sua boca, irmãos, e partiu ao meio o profeta Isaías, como diz esse relato em Hebreus capítulo 11, versículo 37, que fala das mortes dos heróis. Lá, e nesse versículo 37 de 11 de Hebreus, fala que algum ali foi cerrado, e aquele praticamente era o profeta Isaías. Irmãos, então vemos a triste tragédia da morte do profeta, da forma que ele morreu, uma forma tão trágica, tão bárbara, irmãos, tão banal, que ficamos sem entender essa história, irmãos. Vamos, irmãos, ler uma passagem bem interessante, irmãos, no livro do capítulo 53. Depois, irmãos, vamos voltar ao livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e de lá, irmãos, Deus dará alguma coisa para que nós possamos aprofundar nesse assunto com todo este povo que está assistindo
esse vídeo nessa noite. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Isso, irmãos, ele falava do Senhor Jesus Cristo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Irmãos, essa parte aqui nós entendemos, homem de dores, experimentado no trabalho. Entendemos uma coisa, que Jesus Cristo ele foi carpinteiro. Ele ajudava o seu pai na carpintaria. E uma coisa interessante é que só vemos Jesus, mencionar Jesus, quando ele nasce, que é o 8º dia, ele vai até Simeão e Ana para ser circuncidado conforme a lei de Israel, ao 8º dia. Depois some de cena, aparece com 12 anos, no meio dos doutores da lei, ensinando e disciplinando sobre a palavra de Deus. E depois, irmão, Jesus Cristo aparece com quase 30 anos no Rio Jordão, para ser batizado por João Batista. Seu ministério durou, irmãos, 3 anos sobre a face da terra. 3 anos, irmãos. E aonde ficou Jesus Cristo durante, irmãos, do 12 aos 30 anos? 18 anos que ele saiu de cena, irmãos. Por certo, irmãos, vamos entrar na imaginação do profundo do Espírito que ele estava, irmãos, fazendo tanto milagre na sua família, em volta de alguns irmãos falando com Deus, buscando a Deus, aprendendo a carpintaria. Irmãos, a Bíblia tem muitos mistérios, coisas profundas que não conseguimos entendê-las, compreendê-las, coisas além da nossa imaginação. Como Moisés disse que as coisas ocultas são para Deus e as coisas reveladas são para nós. Muitas das vezes tentamos entender, tentamos compreender algo de coisas espirituais do profundo que está na palavra de Deus e não conseguimos entender. Porque, irmãos, alguns assuntos foi diminuído e alguns assuntos foi encurtado. E a cronologia bíblica não está na hora certa. Irmãos, no livro 21 de São Lucas, olha o que diz aqui. (21 de São João). 21 de São João. Olha o que diz. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escreverem. Amém. Muitas coisas que o Filho de Deus fez em sua vida não coube aqui. Não pode relatar aqui, não pode anotar. É por isso que coisas que tentamos compreender, entender na palavra de Deus, ficamos às vezes confusos ou em dúvida. Mas há uma coisa que consegue desvendar todos esses mistérios, o Espírito Santo da graça. Ele revela tudo, o oculto e o profundo. Então, entre os 12 anos aos 30 anos de Jesus, coisas que ele fez que talvez não colocaram na Bíblia Sagrada. Milagres, depois de ser batizado por João Batista, curas milagrosas, sinais, irmãos, que não pôde colocar aqui, irmãos. Não teve como, porque a história diz que quando ele ressuscitou, irmãos, ele ainda apareceu para quase 500 pessoas. Ele ainda ficou alguns dias na terra, irmãos. Então, irmãos, vamos continuar a leitura do livro do profeta Isaías.
e experimentar no trabalho e como de quem homem, perdão, irmão, quem os homens se escondia o rosto era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Tudo isso ele levou no madeiro da cruz, irmão. Tudo isso. E reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando ele estava na cruz, ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, irmão, Deus, irmãos, ele não é que Deus tinha virado as costas para Jesus. Não era que ele tinha deixado o seu próprio filho. Não, irmão. Deus permitiu que o seu filho tomasse aquele cálice sozinho. Mas, irmão, houve uma mudança, uma transformação naquele lugar. Quando ele expirou, o sol se escureceu. Houve uma negridão em Israel. Houve uma densas trevas. O véu rasgou-se de alta a baixo. As tumbas se abriram. E os mortos ressuscitaram e andaram sobre o céu. E muitos foram testemunho. Houve relâmpagos trovões. Muitos disseram: este era verdadeiramente o Filho de Deus. Todos sabiam que era o Filho de Deus, mas não obedeceram a sua palavra após a sua morte. Irmãos, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Da opressão e do juiz foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Eu quero fazer uma pausa aqui. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Irmãos, quando Jesus estava, irmãos, lá naquela cruz, será orado, irmã Isabel, um salteador à esquerda e o outro à direita. Mas na sua morte, José de Arimateia, ele pediu o seu corpo a Pilatos e colocou na tumba nova que nunca foi usada. E com o rico na sua morte, para mostrar o poder de Deus, a riqueza de Deus. Porquanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca, todavia o Senhor agradou, moê-lo fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Intercede, irmãos, como ele diz: tudo o que pedirdes a meu Pai em meu nome, vos serão concedido. Irmãos, e voltando, irmãos, à leitura, irmãos, do profeta Isaías, no capítulo 6, irmãos. Vamos, irmãos, falar um pouco
desse capítulo 6, irmão, do profeta Isaías. Irmãos, lembrando que o nome Isaías significa Javé é salvação. Deus é minha salvação. Irmãos, glória a Deus. Irmãos, quando o rei Uzias morreu e Isaías estava, irmão, assentado, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. O serafim estava acima dele, cada uma com duas asas, assim por diante. Isaías, irmãos, ele estava orando no templo de Salomão. Naquela época, irmãos, não se sabia por que Isaías estava dentro do templo orando, se clamando a Deus pelo pecado do povo, se clamando a Deus pelo seu próprio pecado, ou se clamando a Deus para Deus preparar um rei para o povo de Israel. Irmãos, e quando ele estava orando no templo de Salomão, ele viu esta visão. Irmãos, um serafim com 6 asas. Com 12 ele cobriu o seu rosto, e com 12 cobriu os pés, e com 12 voava. O significado, irmãos, de um serafim quer dizer o que traz brasas, o que queima. Irmãos, está sempre diante de Deus, protegendo, guardando a glória de Deus, a proteção de Deus. E a história diz, irmãos, que quando o profeta Isaías viu esta visão, eles começaram a voar e clamar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. A história diz que os umbrais das portas se moveram. Irmãos, coisas fortes, irmãos. A casa estava cheia da sua glória. Irmãos, os umbrais se moveram de tal forma ao ouvir a voz dos serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Irmãos, olha o poder desta visão do profeta Isaías. E quando, irmãos, ele estava atentando toda aquela visão, irmãos, ele viu, irmãos, o Senhor assentado no seu trono. Não se sabemos se foi o próprio Filho de Deus ou se foi o próprio Deus. Mas a história diz que ele falou: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando, irmão, ele observou toda essa visão, um serafim voou até o altar de Deus e tirou uma brasa viva com uma tenaz. E passou sobre os lábios de Isaías, irmãos, e tocou sobre ele e disse: foi tirado de ti o teu pecado e purificado o teu pecado. Porque, em outras palavras, ele diz: foi tirada a tua iniquidade. Foi passada de ti a tua iniquidade, foi tirado o teu pecado. Irmãos, então, ouve-se uma voz que disse: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então ele diz: eis-me que envia-me a mim. Irmãos, quando Isaías, ele falou essas palavras, Isaías, irmãos, estava totalmente, irmãos, sobremodo, tomado de assombro, de espanto, não de medo, irmão, mas de um espanto sobrenatural. Ele estava totalmente dominado, tomado pelo poder de Deus. Isaías estava praticamente flutuando na visão celestial, no poder da glória de Deus. Ele não entendia o que ele estava falando, ele não compreendia o que ele estava dizendo, irmãos. Quando uma voz disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós para anunciar para Israel, para proclamar para Israel? Isaías disse: olha, eu estou aqui, pode me enviar, eu vou.
Mas quando, irmãos, a voz diz, Isaías, vai ser assim, assim e assim, é assim que você vai falar com esse povo. Mas eles não vão te ouvir. Eles não vão te enxergar. Eles não vão te obedecer. Eles não vão acatar seus conselhos. Porque a história, irmãos, é bem clara. Bem claro mesmo. De fato, eles ouvirão, mas não entendereis. Em verdade, não percebereis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, e não ele vem eles a ver com seus olhos, e nem ouvir com seus corações, e nem entender com seus ouvidos. E aí, quando Isaías perguntou, Senhor, aí ele falou, até que assole a cidade e fique sem habitante, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada. E Isaías, quando ele passou a ouvir, irmãos, aquelas palavras, Isaías entendeu todo o cenário que ele ia se deparar, que ele ia enfrentar, irmãos. E quando ele perguntou, Senhor, o que pode acontecer, o que pode suceder, o que nós podemos fazer? Até que fica de toda assolada a cidade, que fica sem habitante. Irmãos, e uma história interessante que não foi falta de aviso. O profeta Isaías anunciou por 49 anos sobre o povo de Israel. Não foi falta de aviso, não foi falta de anunciar a palavra. Só ele andou 3 anos sobre Israel para demonstrar a nudez de Israel. Irmãos, e no capítulo 37 do livro de Isaías, voltando no capítulo 36, quando Senaqueribe já tinha invadido todos os reinos, irmãos, já tinha devastado bastante os reinos, e faltava o rei de Israel, faltava Belém para ele invadir a cidade natal do rei Davi. Irmãos, só que quando ele afrontou o rei Ezequias, ele mencionou a palavra Deus. E quem é o Deus que há de me livrar das minhas mãos? Porque todos os deuses das terras que eu devastei, nenhum pôde livrar das minhas mãos. E quem é o Deus que você serve, que há de livrar das minhas mãos? Quando ele afrontou o Deus de Israel, aí ele mexeu com a pessoa errada. Ele mexeu com a autoridade suprema. Ele mexeu com o ser supremo. Porque a história diz que quando Ezequias foi orar a Deus e suplicar perdão, irmãos, o profeta chegou até ele e não se preocupe, porque Senaqueribe, ele não vai entrar nessa cidade, ele não vai levantar tranqueira nela, pelo caminho que ele veio, ele voltará por ele. Irmãos, o bonito dessa história é que o anjo, naquela noite, ele foi ao arraial assírios e matou 185 mil soldados. Quando eles levantaram, irmão, no dia seguinte, o vale, toda a terra estava cheia de corpos assírios. Senaqueribe imediato foi para a sua cidade. Voltou, irmãos, envergonhado, humilhado pelo Deus de Israel. E o mais bonito dessa história é que quando ele entrou na sua cidade, ele entrou dentro do templo do seu Deus Nisroque, salvo erros, Nisroque. Irmãos, Nisroque, ele postado, os seus 2 filhos veio e o matou. Usurpar seu trono, para cumprir a palavra do profeta Isaías. Irmãos, então com Deus ninguém se brinca.
Com Deus, ninguém se zomba. Deus não é chacota. Deus não é maionese. Deus não é um palhaço. Deus não é um espantalho. Deus não é um brinquedo em que você, de cordinha, que você puxa a corda e solta e ele vai até a cordinha acabar. Deus é a autoridade suprema. Deus é o ser supremo. Deus é a majestade suprema. Deus é o criador de todas as coisas. Deus é o formador de todas as coisas. Então, igreja, observamos uma coisa, que diante da majestade de Deus, tem que haver humilhação, tem que haver um lançado de joelho, um prostrado diante de Deus. Tem que tirar as napacas, irmãos. Porque o lugar que você está é terra santa. Eu não estou falando da terra que você está agora. Eu estou falando da terra santa quando você entra na presença de Deus. Como Moisés entrou lá no monte. Irmãos, não era aquela terra, era onde Deus estava. No momento que você se prostra para buscar Deus, Deus, irmão, Ele está te envolvendo com a glória celestial. Então entendemos a coisa, irmão. Israel foi castigado. Israel foi levado cativo. Aleluia. Todo o povo foi cativo. Irmão, essa história foi triste. Muito triste. Eu vou adiantar esse assunto. Olha o que aconteceu. Deixa eu pegar aqui uma história aqui. Vocês vão ver o que aconteceu. Quando os embaixadores de Babilônia foram até Jerusalém, Ezequias fez uma coisa errada. Ele mostrou toda a sua riqueza para os embaixadores. Mas olha a sentença que Isaías falou. Olha. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E de teus filhos, se procederes de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor, que ele disserte. Irmãos, se eu não me engano, irmãos, me fugiu agora a memória, os filhos do rei Ezequias morreram. E o rei Ezequias, irmãos, se eu não me engano, o rei furou seus 2 olhos. Se eu não me engano, essa leitura. Mas se eu estiver enganado, os irmãos me perdoam. Eu não vou colocar uma respalda, não vou corrigir essa falha se eu tivesse. Se eu já estou pedindo perdão se eu estiver errado, tá bom? Então, irmãos, é assim, glória ao nome do Senhor. Vamos obedecer a palavra de Deus. Vamos, irmãos, obedecer a palavra de Deus. Se Deus fala para você ficar no teu canto, obedecer a palavra dele, na santidade, na pureza, aleluia, se abstenham da prostituição, da fornicação, do adultério, da bebida, do cigarro, da droga, das baladas, das festas, das más conversações que corrompem os bons costumes. Se Deus manda você vigiar, se consagrar, aleluia, não ficar com ciúme daquela que adquire um bem material, que alcançam a santidade. Aquele fala mais língua que você, aquele ora mais que você, aquele busca mais que você, aquele prega mais que você, aquele tem dom mais que você. E você entra com espírito de ciúme, de inveja,
Aleluia. A partir de hoje, você coloca esse espírito de lado. Deixa ele de lado. Aleluia. Irmãos, se eu não estou enganado, não foi Ezequias que morreu, irmãos, que o rei furou seus olhos. Eu acho que foi Zedequias. Há uma dúvida entre Zedequias e o rei, irmãos, Ezequias. Vamos continuar essa leitura já, tá bom, irmão? Só vou pegar aqui uma... Deixa eu ver aqui se eu acho... Vamos... Senão eu acho que corrigir logo isso aqui, irmãos, antes que entre no ar. Irmãos, glória ao nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, irmão. Foi Zedequias que o rei, irmão, que não foi no tempo do rei Joaquim, irmãos, o rei da Babilônia levou cativo, irmãos, Nabucodonosor, irmãos, e furou seus 2 olhos. Não se fala, irmãos, da história de... Só um minutinho, irmãos. Vamos continuar já, tá bom? É isso mesmo. Não vamos fugir do foco não, tá, irmãos? Só um minutinho, irmãos. É isso mesmo, irmão. Zedequias, que era o rei de Judá, irmãos, o rei da Babilônia levou ele lá, matou seus filhos e furou seus 2 olhos. Retratando aquela palavra, irmãos, do rei Ezequias, que o rei, irmãos, furou seus 2 olhos. Não tem nada a ver essa parte, tá bom? Irmãos, então, voltando aqui, irmãos, a palavra, que não vamos perder a comunhão, nem o foco desta palavra de hoje, irmãos. Então, minha igreja, Deus nessa noite, através dessa gravação, Deus deixa um alerta para todos nós. Irmãos, vamos entrar na santidade de Deus, vamos entrar na pureza de Deus, vamos entrar na comunhão de Deus. Irmãos,
É tempo de ver visão. É tempo de ver milagre. É tempo de ver sinais. É tempo de ver prodígios. É tempo de ver maravilhas. Irmãos, a história diz no Novo Testamento que Deus, por meio de Jesus Cristo, os discípulos faziam grandes sinais, maravilhas com suas mãos. Irmãos, e o Deus do passado, irmão, lá do tempo de Abraão, lá do tempo de Enoque, Noé, irmãos, Jacó, Isaac, irmãos, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus. Isaías, irmão, não sabemos se ele estava em pecado. Por certo, ele não estava em pecado, como quando Daniel orou pelo seu povo, o cativo de Judá, que ele estava em Babilônia também. Ele não estava em pecado. Quando Jó orava pelos seus filhos, para Deus o perdoar, Jó não estava em pecado. E talvez Isaías não estava em pecado, mas o povo estava. Talvez Isaías via aquele povo fazendo coisas erradas, como Ló via, e não podia fazer nada. E é assim que acontece hoje. Talvez você tenha um coração aberto para não fazer o errado, para não fazer aquilo que muitos fazem, para não praticar aquilo que muitos praticam, para não dizer aquilo que muitos dizem. Bem-aventurado é você que não diz, que não pratica, que não faz. Continua nesse caminho, continua nessa santidade, continua nessa beleza, continua nessa pureza. Porque diz a palavra em Apocalipse, quem é sujo, se surge mais, quem é santo, santifique mais. Então, se você está santificando, buscando a pureza, a santidade, a estatura de um varão perfeito, como se diz varão, varão já está incluso. Quando você alcançar a estatura do varão perfeito, então você está pronta para ser colhida, como a rosa do jardim de Deus. Você está pronto para exalar um bom cheiro na obra de Deus. É assim que é a obra de Deus, irmãos. Mas se você do caminho que Balaão seguiu, preferiu colocar, aleluia, empecilho no caminho do povo de Israel, deu conselho satânico ao rei, aleluia, olha, amado, o rei de Israel, os povos de Israel, eles são fáceis de ser seduzidos por mulheres. Coloca as mulheres bonitas, moabitas, no caminho da passagem do povo de Israel. E quando eles passar por lá, eles vão se engaçar pelas mulheres e vão pecar perante o Senhor. Não toca neste prato, irmão. Não toca neste prato, irmã. A morte neste prato. Não saboreia. Não toca nisso que você está querendo tocar. Não possua, não tenha. Não se envolva, porque uma morte há no teu caminho. E se você executar esses desígnios, esses projetos que já está projetado na tua vida, haverá uma só sentença, uma morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom grato de Deus é a vida eterna para com seus filhos. Não seja como Balaão, igreja. Aleluia. Porque Paulo dizia, o bem que eu quero fazer, isso não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu me vejo fazendo. É difícil obedecer ao bem. É difícil seguir o bem, é difícil praticar o bem. Mas não é impossível. Não é impossível. Basta vontade própria. Basta força, esforço e dedicação e prazer. Paulo disse que tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convém saborear.
Receba esses conselhos hoje, igreja, para a tua própria libertação. Porque o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus de amanhã. E Ele quer te encher de virtude, Ele quer te encher de glória, Ele quer te encher de poder, como Ele encheu o profeta Isaías e o preparou para anunciar a Israel. Não há, irmãos, uma missão não há uma viagem sem uma preparação antes. Quando você vai numa missão, numa viagem, você pelo menos, se você não preparar a sua bagagem, suas roupas, pelo menos você abastece o veículo. E o veículo de Isaías seria a santidade envolvendo sobre ele. Seria o seu pecado, a sua iniquidade, ser tirada como uma brasa viva, tirada do altar de Deus, como uma tenaz, e tocando sobre os seus lábios. E Deus, por meio desta palavra, Deus quer tocar não só em teus lábios, mas em todo o teu corpo. Deus quer tocar em toda a tua vida. Em todo o teu ser, Deus quer fazer uma transformação, fazer uma mudança, tirar aquilo que está impedindo Deus entrar, arrancar tranqueiras, arrancar embaraços, arrancar arames, tudo que está prendendo você a Deus te usar, a Deus trabalhar na tua vida, a Deus criar os projetos, a Deus, aleluia, criar coisas diferentes na tua vida. Tudo está atrapalhando o agir de Deus. Mas Deus, deixa Deus entrar lá agora. Deus colocar sua mão poderosa e arrancar toda essa raiz de amargura, raiz de sentimentos diabólicos, de sentimentos satânicos, aleluia, de você ter, aleluia, inveja de muitos, ódio de muitos, ira de muitos. Você fala mal da tua vizinhança, fala mal da tua família, fala mal até do pregador, quando está no púlpito pregando a palavra, quando está no altar pregando uma palavra. E você muitas das vezes não queria comer da boca dele. Muitas das vezes você não queria aquela palavra. Muitas das vezes você fala que Deus não falou com você. Mentira. Obedeça a voz de Deus. E a partir de hoje, você muda os teus pensamentos, o teu modo de ser, o teu olhar, muda as tuas vestes, muda a tua amizade. Cuidado, porque se teus olhos forem mau, todo o teu corpo será tenebroso, e com grande serão as trevas que haverá sobre ti. Mas se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Deixa o agir de Deus invadir tua vida agora. Deixa a conexão do céu conectar sobre a tua vida. Deixa Deus passar a mão dele sobre você. Como em 18 de Jeremias, o vaso do oleiro e o oleiro o vaso. Ele quebrou, mas o oleiro pegou outro barro e fez outro vaso melhor do que aquele, mostrando que Deus poderia fazer tudo novo na vida de Israel, no povo de Israel. É assim que Deus quer fazer com você. Deus quer modelar a tua vida. Deus quer ajustar a tua vida. Como alguém que compra uma roupa e está folgada e leva a costureira ou costureiro
o alfaiate e faz uns ajustes para ficar na forma certa do teu corpo, sem ficar folgado e sem apertado. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer ajustar a tua vida. Deus quer pegar ferramentas e apertar alguns parafusos das engrenagens da tua vida que está folgada e as engrenagens estão girando de forma incorreta, de forma contrária. Mas a partir de hoje, as engrenagens vão girar certa. Deus vai colocar um óleozinho depois. Vai lubrificar as rotações. E vai ter rotações boas. Vai ter um giro melhor. Basta você crer. Basta você obedecer à palavra de Deus. Basta. Porque muitos hoje, quando quebram a unha, aleluia, já é motivo de não querer mais congregar, não querer mais falar com o irmão, com a irmã, betando, ficando, borrado no canto, isolado. E o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio, que a serra passou até na sua boca, de alto a baixo. Imagine a dor, a tortura. E você com qualquer coisa, eu não vou mais naquela igreja. Aquele irmão é chato, aquela irmã é chata. Eu não vou mais falar com ele, não vou mais falar com ela. Ai, aquela irmãzinha que é chata, aquele irmãozinho. Irmão, irmã, não estamos mais no tempo desse dodói, desse cristalzinho, dessa gelatina, desse algodão doce, que qualquer coisinha desmancha, qualquer coisinha, tacinha cai no chão, quebra. Vamos ser maduros, espirituais, vamos ser crescidos. Precisamos amadurecer no espírito, irmãos. Precisamos entender o foco do nosso chamado, da nossa vida. Precisamos entender que Deus quer homens e mulheres sérios, rápidos, maduros, que não se machucam com qualquer palavrinha, com qualquer pontada de dedo, com qualquer acusação, com qualquer levantar. Deixa falar, deixa julgar, deixa apontar. É Deus que justifica. Não diz lá em 8 de Romanos, versículo 31? Quem tentará contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. Quem tentará acusação? Deixa julgar. É Cristo que morreu por nós. E só há um que possa condenar é Deus. Faça a vontade de Deus, obedeça a sua palavra. E esqueça que muitos falam de você ou que vai falar. Esqueça se você está orando demais na igreja, na sua casa, se você está fazendo muita visita, viagem, se você está pregando. Esqueça, faça tudo até a tua morte. Faça a vontade de Deus, mas não negue o Senhor, não deixe o Senhor por nada. Obedeça a palavra de Deus. Deixa quem quiser falar, mas vamos tirar a meninice da nossa vida, a criancice que está dentro de nós. Vamos ser pessoas maduras, pessoas que são resistentes, pessoas que são blindadas, apauladas, acacetadas, abufetadas, amarretadas. Um carro forte, irmão, é blindado para armas pequenas. Um 38, uma pistola, talvez um fuzil. Acho que é o .567, acho que já perfura já a lavradeira do fuzil. Aleluia. Mas Jesus Cristo, presta atenção uma coisa. Colocaram a coroa de espinho, furou seu couro cabeludo, chicotearam. Irmãos,
chicotearam. Muito. E o chicote daquela época, irmãos, não era chicote comum. Era com pontas de osso, com pontas de ferro pontiagudo. Irmãos, era tranças e sobre tranças dobradas que quando jogava, irmãos, quando eu puxava, vinha uns pedaços de carne na ponta, irmãos, arrancando tudo. Irmãos, aquele chicote trançado, quando chicoteava, ficavam as marcas, cortava tudo. Irmãos, bateram no Senhor Jesus, deram bofetadas, cobriu o seu rosto com véu e dizia: profetiza, rei dos judeus, quem te bateu? Porque ele estava com um véu no rosto, e alguém vinha, e outro dava, e dizia: profetiza, quem te bateu? Zombando. Não parou por aí. Obrigaram a carregar uma cruz pesada. Muito pesada. E veio esse Sirineu do campo. E o ajudou a carregar. E não parou por aí. Pregaram pregos enormes sobre as suas mãos, sobre os seus pés. Uma dor tremenda. Porque quando amém, anjo, bom José Nildo, estou com saudade de você, meu querido. Quando que ele for suspenso de terra a alto, o peso do corpo forçaria os cravos, irmãos. A pele começaria a rasgar e a dor era triplicada, irmãos. Será que dá para você entender o sofrimento de Cristo e de Isaías, que não é nem um pouquinho de uma soco quando quebra que alguém levanta a calúnia contra você? E não parou por aí. Elas passaram com uma lança. Imagine, irmãos, agora foi o momento que ele perdeu todo o seu sangue e que vinha a dar sede, porque quando o sangue começa a sair, você começa a dar sede, começa a sentir um frio, e quando ele pediu água, deram fel com vinagre. Tá bom para você? Tá bom para você entender o que é sofrimento? O que é passar calado? Mesmo gemendo, chorando. Mas diga como Cristo disse. Lá no Monte das Oliveiras. Ele gemeu tanto, tanto, que os seus suor transformou assim grandes gotas de sangue, representando todo o pecado da humanidade. E viu os anjos e o confortaram, porque a dor era grande, porque ele sabia o que ele ia passar, o que ele ia enfrentar. Ele sabia, mas uma palavra saiu da sua boca. Quando ele disse: Pai, se for possível, passe esse cálice de mim, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. É assim, igreja, que você tem que dizer: Senhor, executa a tua vontade no teu servo, na tua serva. Mesmo que vem muitos sacerdotes, principais, mesmo que vem muitos soldados romanos atrás de mim, para me prender como prendeu Paulo e Sila, mas na madrugada cantando, soltou tudo, todas as gemas caíram, houve um terremoto, as celas se abriram. É assim que aconteceu com Pedro, ligado aos pés e mãos, dormiu um sono tranquilo, porque o crente, irmão, quando ele morre em Cristo, igreja, acorda, quando ele morre em Cristo, ele não morre, ele passa desta vida para outra vida, ele dorme o sono do justo. Irmãos, o crente ele não morre. A partir do momento que você se batizou e foi fiel até o fim em vida, a partir desse momento você é vivo eternamente.
Nesta vida, na outra vida. Nesta vida, você já tem a eternidade. Você já tem uma salvação garantida. E quando findar os teus dias, da tua velhice e da tua morte, você passará a viver com vida eterna. O crente não morre. Por isso que Paulo disse, viver é Cristo, morrer para mim será louco. Não morre. Saltará desta vida para outra vida. Como o Senhor Jesus Cristo deu o exemplo, irmãos. Lá em São João, irmãos, que ele era a fonte, ele era o pão da vida. Irmãos, e ele falou que todos que obedecem a sua palavra não morreriam, mas teriam vida em si e saltaria desta vida para outra vida. Foi lá em 3 de São João, a mulher de Samaria, irmãos, aonde ele anunciou para a mulher de Samaria, quando ele quis beber água no poço, o poço que Jacó cavou, irmãos, e ele não tinha com que tirar água. Irmãos, 4 de São João, aleluia. Se tu conheceres, mulher, o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Irmãos, agora olha mais adiante. Olha mais adiante. Deixa eu pegar aqui. Jesus respondeu-lhes, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se lhe fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É assim, irmãos. Você saltará desta vida para a vida eterna. Quem morre com Cristo, ele não morre com condenação. Ele não morre na morte. Ele morre na vida. E a ressuscita na vida. Então, igreja, a partir de hoje, vamos crescer. Vamos ser adultos espirituais. Vamos ser. Porque em 13 aos 2 Coríntios, olha o que Paulo dizia, igreja. Olha o que dizia. Quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, discorria com o menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Acaba, igreja! Pô, eu tô mofidade. Mofidade quer dizer pessoas mofinhas, finas, sensíveis, delicados. Ai, não toque em mim. Não mexe comigo. Só deixa ele mexer comigo. Eu já fico esquisito, já me dói. Não, irmãos, enquanto você for assim, igreja, você não vai ver resultado na tua vida. Enquanto você for assim, você não vai ver uma obra de Deus. Quando for assim, você não vai ver uma diferença. Você não vai ver uma transformação. Os discípulos, os apóstolos, eles eram homens sérios. Não estou dizendo que você tem que parar de brincadeira. No movimento de oração, no ajuntamento, uma visita, não estou dizendo isso. Não. Não é isso. Não entenda ao contrário. Estou dizendo que tem que ficar 24 horas sério. Na santidade, por isso. Não. Ninguém consegue ficar 24 horas na santidade. Não é isso. O que eu estou querendo que você entenda é que você tem que ser uma pessoa séria espiritual. Você não pode se condoer com qualquer coisinha que aparece no teu telhado, na tua tende. É isso. Os apóstolos tinham autoridade. Eram homens sérios. Quando eles tinham para repreender, repreendia. Quando era sentença, dava sentença. Quando era para dar vida, dava vida. Quando era para dar saúde, dava saúde. É assim que Deus quer fazer em você. Saudade também, anjo. Mas precisa você mudar.
Precisa você amadurecer. Precisa. Isaías não brincou. Isaías não levou o seu chamado na molecagem, na brincadeira. Ele levou a sério. Ele levou na autoridade do Espírito de Deus. Deus quer te dar autoridade. Deus quer dar a você poder sobre os demônios, sobre muitas potestades, sobre muitas coisas que vier na tua vida, diante de ti. Esteja pronto, preparado, preparada para receber a autoridade de Deus quando ela vier sobre a tua vida. Quando ela passar na tua casa. Quando ela passar em volta de você. Isaías foi tomado pela glória de Deus. Foi tomado pelo poder de Deus. O anjo de Deus, por esses dias, ele vai passar na tua vida. Ele vai passar no teu caminho. Esteja pronto, pronta, preparado, preparada, atento, bem sóbrio, bem vigilante. Porque o anjo de Deus vai passar no teu arraial. Não para te matar, não para te exterminar, não para te sentenciar, mas ele vai trazer boas novas, como o anjo Gabriel trouxe boas novas para Maria. Ele vai trazer boas novas para você, mas se ele não achar condição em você, ele vai bater asa para os céus novamente. Ele vai bater asa de volta para o céu. E você vai perder a tua benção. Você vai perder o teu milagre. Você vai perder um grande milagre. Eu estou sentindo um poder nesta palavra. Estou sentindo uma glória. Uma virtude. É isso aí, irmão. A palavra está findando nesta noite. Fica firme, igreja. O recado de Deus nessa noite: consagração, pureza, santidade. Deus requer do seu povo na terra. Se abstém de tudo que é mal, tudo que é ruim. Achegai-vos a Deus e Deus vos chegará a vós. O título desta palavra de hoje: promessa messiânica. Deus tem muitas promessas para fazer e executar na tua vida. Basta você abrir o teu coração, dar espaço para Ele. Deus abençoe todos, o carinho de todos, o amor de todos. Irmãos, estou contente e feliz por todos. Deus abençoe todos e a paz de Deus para todos, no nome do Senhor Jesus. E oreis a Deus por mim, irmãos, para que em breve eu possa estar aqui novamente, para que o Senhor possa me dar uma grande sabedoria, um grande conhecimento na sua palavra. Deus abençoe todos. Paz de Deus para todos.